Vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia. Podem sentar, porque a gente vai ler o texto todo, é longo. Gênesis capítulo 25 e também Hebreus 12. Já vou falar para vocês, deixar marcado. A gente vai ler esses dois textos. Gênesis 25 e Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Amém? Todos acharam? Hebreus 12 e Gênesis 25. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti, fala conosco, ó Pai, por meio da Tua santa palavra. Tira, ó Pai, agora do nosso meio toda distração, toda dispersão de pensamento, tudo, ó Pai, que tentar roubar a Tua palavra do nosso coração. Mas que o Senhor possa falar conosco, nos orientar, nos despertar, nos guiar, ó Deus, por meio da Tua santa vontade, para que a gente venha, ó Deus, ser sustentado por Ti, permanecer em Ti, ó Pai, até o fim. Fala conosco, eu te peço. Amém. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 24. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado da sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça. Guarda isso. Esaú era o quê? Perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. O que ele estava, pessoal? Cansado. Vamos guardar algumas coisas aqui, irmãos. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu, e assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém? O que era essa primogenitura? Era um direito. Ele não comprou, ele não lutou, ele não mereceu. Ele recebeu ao nascer esse direito de ser o primogênito, de ser o líder da sua família. Só que se a gente for levar em consideração a promessa feita a Abraão, essa primogenitura ia muito além. Deus deu a Abraão a promessa de trazer por meio dele, da sua descendência, o Salvador. Quem tomasse posse desta primogenitura faria parte dessa linhagem. E foi isso que Esaú recebeu ao nascer, sem merecer, sem comprar, sem fazer esforço algum. Ele simplesmente recebeu. E aqui a gente encontra alguns detalhes sobre Esaú. Esaú, ele era um caçador perito, ou seja, ele não era um aventureiro, eu vou caçar, vamos ver se dá certo, eu vou tentar. Quem sabe, né? Vou tentar a sorte. Não, ele era perito, ele sabia o que ele fazia, ele sabia como pegar o animal que ele queria, ele sabia que ele precisava ter paciência, talvez tivesse que esperar dias ali, o momento certo para conseguir capturar aquele animal, teria que acampar no meio do mato, ele sabia tudo que ele precisava para ter aquela caça. Ele era perito.
Só que um certo dia, ele foi para essa caçada, não se sabe, a Bíblia não conta quantos dias foram esse período de caça, mas dessa vez ele voltou frustrado. Ele estava cansado, a palavra fala, ele estava frustrado, imagina, eu sou experiente, eu sou perito, e de repente eu volto de mãos vazias para minha casa? Eu não trouxe a minha conquista, a minha glória? Então ele voltou cansado, ele voltou frustrado, ele voltou com fome. Mas uma coisa me chama a atenção. A primogenitura valia tão pouco para ele, tão pouco. Vocês já pararam para pensar o quanto ele valorizava essa primogenitura? Será que ele realmente ia morrer naquele dia se ele não comesse aquele prato de comida? Para pensar, vamos analisar aqui. Vamos se colocar lá naquela situação. Será que ele realmente ia morrer? Não sei. Talvez ele tivesse ficado 30 dias aí sem comer, tentando caçar. De fato, devia estar com muita fome, muito cansado, mas será que ele ia morrer mesmo? Se ele não comesse aquele prato de comida? Mas muitas vezes é isso que acontece com a gente também. A frustração faz com que a gente aumente o grau dos nossos problemas. Talvez você também é um cristão perito. Você é uma pessoa de fé, você confia em Deus, você já teve várias experiências com Deus. Mas talvez a frustração por uma doença que não foi curada, por um filho que não se converteu, por uma bênção que você até hoje não alcançou. Talvez isso também tenha te trazido cansaço e frustração. E por conta dessa frustração, talvez você tenha aumentado ainda mais esse problema, essa situação, assim como ele. Eu não acredito que ele ia morrer se ele não comesse aquela comida. Eu não acredito que aquela seria a única opção. Ele tinha acabado de chegar em casa. Quantos servos o pai dele não tinha? A mãe dele, será que se recusaria a fazer um prato de comida para ele? Mas a frustração e o cansaço não deixou ele enxergar outras opções. Ele cheirou, imagina que de longe ele cheirou aquele guisado, ele falou, eu preciso comer agora, senão eu morro. A gente precisa tomar cuidado com as frustrações que a vida às vezes nos traz, porque muitas vezes ela faz com que a gente enxergue o nosso problema muito maior do que ele realmente é. Ele faz com que a gente enxergue aquela situação como algo assim, meu mundo agora acabou. Eu estou vivendo essa situação agora, meu mundo desabou. Não sei mais o que vai ser de mim. Será realmente que seu mundo acabou? Será que desabou mesmo seu mundo naquele momento? Ou você está aumentando tanto o grau daquele problema que você passou a se sentir assim? E foi assim que ele se sentiu naquele momento. E a primogenitura valia tão pouco para ele, tão pouco, porque se valesse mais, será que ele realmente teria feito isso? Ele teria trocado por uma refeição, gente, foi uma refeição. Ele não falou para Jacó assim, Jacó, vamos combinar uma coisa, eu te vendo, mas toda vez que eu chegar com fome, você precisa me dar comida. Não que isso justificasse, mas vamos parar para pensar o quão pouco valia para ele essa primogenitura. Uma refeição, ele comeu e foi embora, acabou, pronto. Quantas vezes a gente também não troca a primogenitura de Deus na nossa vida? O que é essa primogenitura? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas quantas vezes a gente não troca também essa primogenitura por uma refeição, por um momento de prazer, por um emprego que a gente sabe que não agrada a Deus, que vai de repente tem que mentir, tem que enganar, mas a gente troca a nossa primogenitura por esse prato de comida. Ou por conta dessa desilusão, dessa decepção, porque não alcançou essa bênção de Deus, porque não viu o familiar convertido depois de tanto tempo, troca a bênção de Deus por conta daquela desilusão, por conta daquela decepção, por conta daquele cansaço. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque muitas vezes é isso que acontece. A frustração faz com que a gente olhe o problema grandão e despreze a bênção de Deus. Ela precisa ter valor para a gente. Todos nós também em Cristo recebemos uma primogenitura, como eu falei. Essa primogenitura vai muito além de bens. Se a gente for ver o texto, Esaú se tornou riquíssimo. Ele se tornou poderoso. A primogenitura não tinha nada a ver com poder ou riqueza. Tinha muito mais a ver com a promessa feita a Abraão de ter ali a linhagem do Salvador. E ele desprezou isso. A linhagem da salvação.
Vamos lá para Hebreus agora. Hebreus, capítulo 12. É um texto longo, mas eu vou ler tudo com os irmãos, porque tem muitos detalhes aqui. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há. Que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhe não falasse mais. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra
ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém? Então a gente vê que a vida do cristão não é uma vida fácil, não é uma vida de muita alegria hoje para depois ter sofrimento. Não, é o contrário, é uma vida de muito sofrimento, que muitas vezes a gente vai estar com os joelhos trôpegos, cansados, que muitas vezes a gente vai passar por momentos de dificuldade, de desilusão. A nossa vitória é depois. É depois, o reino é dos primogênitos. Por que nós somos primogênitos? Porque nós somos salvos em Cristo, e Ele é o primogênito entre os mortos. É em Cristo que a gente é salvo. Ele não é só o primeiro, porque nós vamos é nele que a gente vai. Qual que é a nossa tarefa, então? É não desprezar. Tá aqui no versículo 28, retenhamos a graça. A gente recebeu de graça, a gente não comprou, a gente não merecia. Ao nascermos de novo, ao nascermos em Cristo, assim como Esaú, nós passamos a ter o direito à primogenitura, à salvação através de Cristo. A gente não tem que fazer esforço para merecer a salvação, porque a gente nunca vai merecer. Se ela é dada ao nascer, que mérito tem um bebê que ainda está no ventre, que está saindo, abrindo a madre? Que mérito tem ele? Que mérito eu e você temos? De que forma a gente paga por isso? De que forma? Nós recebemos esse direito, essa primogenitura ao nascermos em Cristo, gratuitamente. Mas de que forma a gente tem tratado isso? A gente tem retido essa graça? A gente tem retido esse direito? Ou ele tem valido tão pouco para a gente como fez Esaú? Que a gente tem trocado por qualquer outra coisa, qualquer outro momento, qualquer outra necessidade, qualquer outra coisa que seja. A gente precisa ter isso na nossa mente e no nosso coração. Essa primogenitura precisa ser a coisa mais valiosa da nossa vida. Jacó não recebeu ela, mas ele entendeu o quão valiosa era ela. Quando eles nasceram, se a gente for pegar, a Bíblia não fala de Abraão aqui, mas se a gente for contar as idades, ele provavelmente ainda estava vivo quando os meninos nasceram. E eu imagino Abraão contando para eles das promessas de Deus, Isaac contando para eles. E ele realmente desprezou. E é por isso que a gente encontra textos que falam que Deus amou a Jacó, mas odiou a Esaú. E depois com choro, mas eu quero. Mas você desprezou. Então que a gente não despreze. Lembremos disso. Nós não merecemos, nós não fizemos nada para ter. Nós recebemos de graça. O nosso trabalho é valorizar, é reter esse direito à salvação, que em Cristo Jesus, isso tem que ficar claro. Não tem outro caminho, não tem outra passagem. Em Cristo Jesus nós recebemos. Amém?